Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Aqui o canal Luz no Fim do Túnel. Eu sou o Helder de Araújo. Título do vídeo é Baionetas Voltadas para Dentro. Expressão cunhada pelo comandante Robson Farinato do canal Arte da Guerra. Ele fez dois vídeos, um inicialmente com este título e depois ele fez um react ao seu próprio vídeo em função da enorme veiculação, visualização, comentários, enfim, o vídeo está viralizando, né? O que ele quis dizer com essa expressão? Eu já falei no vídeo de ontem, né? São aqueles exércitos dos países árabes que são usados mais para reprimir a população, né? Coerção civil, né? Impedir manifestações, enfim, eles têm uma série de funções ali de ordem repressora contra a própria população civil do seu próprio país. Quer dizer, ele é muito machão quando se trata de reprimir seus civis, mas quando se trata de defender os seus países de ameaças internas, aí as baionetas parecem inúteis, né? Bom, a expressão que gerou polêmica parece caber como uma luva para as Forças Armadas brasileiras? É uma pergunta. As Forças Armadas brasileiras, elas gostam do Brasil e dos brasileiros? O que elas defendem? Então, eu vou perguntar aqui. Então, fazer o questionamento, porque afinal eu sou civil, né? Então, eu posso questionar, posso refletir, né? Por que as Forças Armadas brasileiras incitaram durante meses aqueles acampamentos, né? Movidos a PIX, né? E aqueles slogans, né? O cons na boca daquela população iludida, né? Até produzir aquela, não vou falar a palavra que eu quero falar, aquela porcaria, né, do dia 8 de janeiro. Para que serviu isso? Para quem que serviu isso? Qual a motivação disso? Em que isso foi benéfico para o Brasil ou para os brasileiros? Vocês já estudaram as guerras do período regencial brasileiro, 1830 a 1840, a época que o Brasil era uma monarquia? Você já leu sobre a revolta dos farrapos? Tem até um famoso livro do Euclides da Cunha, né, chamado Os Sertões. Pergunta, o 1889 foi bom para o Brasil? E 64? Sei, são fatos, né? Nós já passamos por tudo isso, né? Mas parecem fatos recorrentes, né? A gente nunca pode saber quando é que vai vir o próximo golpe, né? Muito bem, eu fiz um pequeno vídeo, né, sobre o Geisel. Você encontra aí nos vídeos do canal, né? O Geisel, ele tinha, como poucos já tiveram, talvez o Getúlio Vargas teve também, né? Uma visão do Brasil, né? Inclusive o Felipe Quintas, ele fez um primoroso vídeo sobre o Geisel, né? Mostrando a quantidade de coisas absolutamente fantásticas que ele fez e a visão que ele tinha, né? Mas a verdade seja dita, pessoal, foi uma exceção, assim como o Getúlio Vargas também foi uma exceção, né? A exceção que confirma a regra, né? A verdade é que nós, civis, né, nós nascemos, vivemos e crescemos desde sempre sob a sombra de uma casta. Volta e meia ela dá um golpe, né? E nós achamos isso daí normal, né? É normal para nós, afinal nós não somos militares, né? O que nós vamos fazer, né? Só que não é normal, né? Então eu vou perguntar, para que servem as Forças Armadas se elas não impedem a ocupação da Amazônia, que é mais de 50% do território nacional? Ocupação por quem? Por gulosas, ávidas e cobiçosas ONGs estrangeiras, né? As Forças Armadas querem cargos políticos. Para que elas querem cargos políticos se nós estamos perdendo a Amazônia? Para que ter cargo político se você não consegue proteger o território nacional? Qual é o papel das Forças Armadas frente a essa sanha, essa gana privatista neoliberal que quer vender tudo, quer vender tudo, água, energia, petróleo, tudo, vender todas as estatais, né? Finalmente, qual é a função de você ter Forças Armadas que é servil, subserviente aos interesses dos Estados Unidos? Então, para que ter Forças Armadas brasileiras? Se no fim das contas elas fazem aquilo que lhe mandam fazer a partir dos Estados Unidos. Então, questionamento que eu faço aí, né?
O comandante Robson, pessoal, é o melhor analista militar brasileiro, né? Ele tomou todos os cuidados com relação às Forças Armadas brasileiras, né? Para que o pessoal não vinculasse o que ele estava dizendo com o Brasil, mas o público dele é um público mais articulado, né? E que não cai nessa onda polarizadora aí de direita versus esquerda, né? Eles não caem nessa, porque isso daí não dá futuro, essa briguinha da direita com a esquerda, né? Que Brasil que nós queremos? Um Brasil de briguinha, de criancinha birrenta? Não. Então o Robson, ele sugeriu que os oficiais lessem os comentários ao vídeo, né? Mas eu sou civil e eu posso questionar. Bom, então o assunto é esse, está na ordem do dia, pessoal. Continuando aqui os meus comentários, né? Saiu no The New York Times ontem, já é um outro assunto, né? Kiev, capital da Ucrânia, que os ucranianos chamam de Kyiv. Kyiv precisa de mulheres, olha, para os cargos de metralhadora, comandante de tanque, atiradora de elite, motorista de caminhão, né? Esse é o verdadeiro feminismo, né, pessoal? Mulheres para o cargo de metralhadora, é um cargo, né? O limite de idade é 60 anos, 60, assim como para os homens, né? De acordo com, entre aspas, tá, Ministério da Defesa do país, gostaria de saber o que eles defendem também, né? 43 mil mulheres estão atualmente servindo nas Forças Armadas da Ucrânia, o que representa 40% a mais do que foi em 2021, né? Então, vocês estão vendo aí que as coisas não estão exatamente fáceis para aquele país, o qual já perdeu 500 mil soldados militares, né? 40 mil mutilados, mais ou menos 1,5 milhão de pessoas feridas, 11 milhões de refugiados, sendo que 6 milhões imigraram, né? Imigraram da Ucrânia. Inclusive, muitos foram para a própria Rússia, né? É interessante, não, pessoal? Aliás, saiu também uma notícia sobre... Não, eu não tenho ela aqui. Mas eu me lembro bem, que é o seguinte. O Putin, ele foi indiciado pelo Tribunal de Haia. É aquele mesmo tribunal onde o Rui Barbosa foi chamado da Águia de Haia. Já deve ter ouvido falar nesse tribunal, que hoje é um tribunal totalmente vergonhoso, né? Totalmente cooptado, dominado pelos Estados Unidos, né? Totalmente incapaz de ser isento, imparcial e de julgar realmente coisas importantes, né? De uma maneira geral, né? Ele foi indiciado aí pelo crime. Sabe qual foi a acusação? Ele levou crianças ucranianas, ele tirou crianças ucranianas de uma zona de guerra. Quer dizer, ele estava salvando crianças ucranianas. Esse foi o crime dele, tá? Tirando essas crianças de uma zona de guerra, né? Na visão do Tribunal de Haia, ele estava raptando as crianças, né? E levando-as para a Rússia. Veja, e agora, Israel está empilhando corpos de crianças árabes, palestinas, impunemente. Impunemente. Quer dizer, é a falência total da ordem internacional baseada em regras. Regras que você troca as regras todo dia, né? Eu já falei várias vezes aqui nos meus vídeos sobre a decadência do mundo ocidental, né? Então, é uma coisa para se pensar, né? Um alto comandante militar do Paquistão. O Paquistão tem bombas atômicas, pessoal. O Paquistão tem 150 ogivas nucleares, né? Ele garantiu, se os Estados Unidos atacarem o Irã, o Paquistão fornecerá bombas nucleares ao Irã. Então a coisa realmente não está fácil, né? Ainda com o assunto anterior, ó, saiu na TV francesa, ó, na televisão francesa. Eu estava falando sobre o Tribunal de Haia, né? Ela falou o seguinte, na TV, ó, assassinato em massa de crianças palestinas está ok. Ela falou isso. Agora, o assassinato de crianças israelenses é um crime. O nome desta mulher, o nome da mulher, ela é uma parlamentar, ela chama Céline Pina. Então, a Pina está
pinada, né? Tá pirada, né? Bom, eu falei também sobre essa questão aí do Paquistão fornecer ogivas nucleares para o Irã, porque o Irã é o principal inimigo de Israel, né? E Israel é o principal inimigo do Irã. Os países têm se fustigado uns aos outros. Como Israel não existe militarmente, apesar de todo o seu poderio fantástico, né, sem a ajuda dos Yankees estadunidenses, né, como ela não tem força sem os Estados Unidos, e os Estados Unidos vivem ameaçando o Irã porque eles têm um ódio mortal de qualquer país que ouse ter algum tipo de soberania e de domínio sobre o seu próprio território, que isso não é interessante para o imperialismo, né? O Paquistão tratou de se manifestar aí, falando, ó, não são só eles que têm bombas atômicas, viu? Nós também temos. E também está todo mundo aí de olho para saber qual vai ser a posição da Rússia, né? Porque a Rússia pode ser o pêndulo da balança. E por quê, pessoal? Veja, é uma situação muito complicada, porque a Rússia está em boas relações e praticamente sempre teve em boas relações com Israel. Até porque a quantidade de judeus russos que moram na própria Rússia ou que se deslocaram para Israel, quando eles ocuparam lá as terras palestinas, né, e criaram o seu Estado em 1948, pelo menos 1 milhão de judeus russos se dirigiram para aquela região. Então, a Rússia já tem se manifestado contra o esforço de guerra, né, o genocídio, a limpeza étnica, tem se colocado a favor de 2 estados, questionou também o direito de Israel cometer essa guerra, em função de que é um estado ocupado e você não tem o direito de. Você não tem. Esse é um esquema jurídico, né? Você pode cometer guerra numa terra ocupada por você mesmo? Você pode fazer guerra? Vocês acham que faz sentido isso? Eu posso invadir a casa do meu vizinho e fazer guerra contra ele na casa dele? Eu posso fazer isso? Vocês acham que isso é normal? Então a Rússia tem tomado uma posição bastante lógica e vamos ver como é que vai ficar essa questão. A China não tem interesse nenhum em desestabilizar o Oriente Médio. O grande objetivo do imperialismo ocidental é desestabilizar essa região e fazer guerras nesta região. O imperialismo ele não se sustenta sem guerras eternas, que foi quando eles começaram a fazer na Iugoslávia em 1999, mas isso já vem de muito antes, né? Porque a Iugoslávia também adquiriu uma soberania, né, um domínio sobre aqueles povos, né? Então eles conseguiram também criar uma guerra constante ali, permanente, a chamada Guerra Eterna. E agora querem fazer uma guerra eterna também no Oriente Médio ou Sudeste Asiático, né? O objetivo dos sionistas é a criação da Grande Israel. As suas fronteiras se estenderão do Nilo até o rio Eufrates. Remover os palestinos do mapa é fundamental para seus propósitos na exploração do gás, que está no subsolo da faixa de Gaza, para exportar a uma Europa ávida por gás, desesperada para comprar gás, porque ela perdeu o acesso ao baratíssimo gás russo, né, que era abundante e que permitia à Alemanha ser o coração industrial da Europa, e que ele já está assim batendo pino, né? Então a Europa é um dos principais clientes aí do projeto do gás, que é justamente ao norte da faixa de Gaza, e fica tudo explicado por que eles invadiram e por que eles explodiram e por que eles fizeram vista grossa, sabendo que iam ser invadidos no dia 7 de outubro. Aliás, com relação a isso, pessoal, olha aí, ó, Jalin Habel e Volin Rabah estavam procurando um avião para sequestrar e jogar contra o Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro. A trama foi detectada a tempo pelos mais hábeis soldados universais da Terra, os mesmos que enfrentaram brilhantemente o Hamas no dia 7 de outubro. Quer dizer, eles são extremamente eficazes para detectar ataques terroristas do Hamas no Brasil. O neto do libanês estava no avião XYZ em Minas Gerais.
Quer dizer, e não mostra absolutamente nada, porque não existe absolutamente nada de efetivo acontecendo no Brasil, né? Mas em Israel não, em Israel eles não perceberam nada. Bom, para terminar o vídeo, uma outra declaração que apareceu aí, né? Após explodir tudo no norte da faixa de Gaza, né? Israel declara que não vai mais prosseguir a sua campanha no norte da faixa de Gaza, né? Pessoal, último comentário aqui do dia de hoje. O Deep State, que você sabe, é o verdadeiro poder, né, do complexo industrial militar financeiro, a Big Pharma, a Big Data, a Big Tech, enfim, o Deep State é que governa os Estados Unidos. Então, o governo dos Estados Unidos não é o governo dos Estados Unidos, é o governo do Deep State, né? E o domínio do Deep State, né, que vamos dizer que é a máfia casar, é os Rockefeller, os Rothschild, famílias oligárquicas que controlam inclusive os serviços de inteligência, né? Bom, o Deep State, assim, o domínio do Deep State, das garras do povo sobre os Estados Unidos já se tornou total após o assassínio de Kennedy, né? Kennedy foi o último presidente dos Estados Unidos, né, que foi realmente um presidente dos Estados Unidos, foi o Richard Nixon. Um cara que tinha uma visão dos Estados Unidos, que tinha um interesse pelos Estados Unidos, que tinha uma ligação com o povo dos Estados Unidos. Por isso ele foi tirado, o Nixon, né, com aquele caso Watergate lá, né. Então a CIA, ela já não é mais norte-americana, né, a CIA, o NSA, né, ela é globalista, né, ela serve essas poucas e grandes dinastias bancárias que coincidentemente são sionistas, né. Veja, ninguém mais se elege nos Estados Unidos sem beijar algumas mãos globalistas, hein? Agora preste atenção, que há muito neocon aqui no Brasil, né? Que geralmente gosta também de uma igrejinha neopentecostal, né? Gosta de acampamentos, de aquarteladas, né? E que veste a camisa do Donald Trump. Eu vou alertá-los, ó. Se o Trump for reeleito, significa que ele já beijou as mãos certas. É isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção. Até a próxima e fiquem com Deus.